Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de fechamento aqui do pregão do dia 6 de maio de 2013. Pregão extremamente difícil no dia de hoje, viu gente? Muito enrolado, muito volátil. A gente acabou deixando aí mais uma vez um grande invertido, contrário ao invertido de sexta-feira, o que acaba tornando a nossa tarefa aí do pregão extremamente difícil, tá? A gente enfrentou então um pregão de pouquíssimas oportunidades, muito stop, na maior parte dos ativos aí que tiveram rompimentos, enfim, teve stop, então foi muito complicado de operar. E não tem o que fazer, né, gente? É esperar mesmo. E para amanhã, já vou avisar, a análise fica extremamente difícil. É muito complicado de encontrar alguma coisa consistente com base no que a gente fez no mercado no dia de hoje e de sexta-feira. Tá? Então acaba deixando bem poucas possibilidades para a gente trabalhar. A gente deve ter então poucas recomendações, deve ter aí um dia bastante complicado e vamos esperar para que melhore nos próximos pregões, porque sexta foi complicado e hoje foi cascudo, foi difícil, mas faz parte do jogo, né? Então vamos lá, gente, eu vou liberar aqui a minha tela para vocês. Vocês estão vendo neste momento. Ibovespa diário. E antes de iniciar, eu queria dar a boa noite aos nossos amigos Bruno Guerra, Darcio Alves e também a todos os nossos alunos que estão nos acompanhando ao vivo lá na sala do nosso curso durante o pregão. Gente, sejam todos muito bem-vindos aí, ok? Boa noite, pessoal. Maravilha. Pessoal que está acompanhando pelo auditório, vocês também têm a opção então de acompanhar lá pelo Ventrilo, podendo participar, inclusive, das análises, fazer alguma pergunta que vocês queiram fazer. Bom, gente, então está aqui grande invertido no dia de hoje. Intraday extremamente difícil. Vocês enxergarem o movimento que a gente teve aqui na sexta, na abertura. Aí o mercado praticamente não parou de cair hoje, até hoje, aí por volta das 14 horas, e aí recuperou bem. Tá? Então, muito complicado. Observando aqui nos 60 minutos, vocês podem ver o tipo de movimento que a gente fez. Então, ficou realmente bem difícil aí de encontrar alguma coisa consistente. Tá? Para amanhã, a gente tem como máximas e mínimas esses valores aqui de 54.651 e 55.541. Rompendo isso aqui, claro que a gente deve vir testar então esse cara aqui que é o 56.366. Tá? Então, vamos dizer que o pregão hoje fecha extremamente volátil, com uma movimentação muito complexa da gente fazer a leitura, mas dá para dizer que existe aí um viés de alta pelo fechamento, como a gente tinha um viés de baixa no pregão de hoje na abertura. Tá? Então é isso que a gente tem enxergado aqui. Tá? O mercado americano, índice Dow Jones, hoje praticamente não movimentou, um dia horrível lá no mercado americano, ficou trabalhando o dia inteiro dentro de uma consolidação. Então não tenho o que comentar, né, gente? É esperar mesmo ver o que ele vai fazer. Foi difícil, foi bem difícil. A análise hoje não vai ser muito fácil, não. Com certeza teremos bem poucas recomendações. Darcio está pronto aí? Guerra está pronto? Podemos iniciar? Vamos lá. Eu acho que o Darcio não está lá, Guerra. Se você puder anotar, por favor, os ativos e passar para ele depois. Beleza. Bom, a JBS muito enrolada nessa região aqui, dentro dos limites desse candle grande que ela fez, não dá para a gente pensar em fazer nada com ela, pura volatilidade. Né? A Marfrig também teve um candle estranho no dia de hoje, também não me agradou muito, também acho melhor ficar de fora. A BTOW3, a B2W Varejo, essa teve um dia de queda forte e a gente teve, então, tem para amanhã uma possibilidade de venda, se ela romper 11,31, com alvo lá nos 11,19, depois lá na região dos R$11. Tá? Então essa é a BTOW3, B2W Varejo, e a gente tem então a possibilidade de venda nela
perdendo aqui 11,31, um alvo aqui nessa região dos 11,19, depois lá dos R$11, ok? Fechou aqui. Um alvo lá nos 11,19, depois lá na região dos R$11, tá? Então essa é a BTOW3, B2W varejo. Dário, está com o ponto apertado aí, tá? Venda nela, perdendo aqui. Bom, vamos lá, continuando. Então tá aqui a BTOW3, tá? Além da BTOW, Guerra, nós temos também aqui a Lojas Americanas. Tá aqui a Lame 4, muito consolidada, muito enrolada aqui nessa região, não tem muito o que fazer. Aí nós temos as lojas Renner, também aqui, bastante volátil, com volume baixo, também não me agrada muito. BVMF3, dia de extrema volatilidade no pregão de hoje também. Não me agrada a posição da BVMF também. Melhor a gente ficar fora dela. A Fibria, candle também de extrema volatilidade. A maior parte dos ativos fechou assim hoje, né, gente? Ficou complicado, ficou bem difícil de fazer uma leitura coerente, né? Então, fez máxima, fez mínima em relação ao dia anterior. Tudo que fez esse tipo de movimento a gente não vai recomendar, porque, exceto se for um fundo. Mas, fora isso, ficou muito volátil, ficou muito difícil. Tá? Então, vamos pular a Fibria também. A Suzano, a SUSB5 também, movimento muito complicado. A Klabin, também muito consolidada aqui nessa região. A Hipermarcas, ela teve um dia de alta muito forte em função de notícias, de resultado que ela divulgou, mas o intraday dela foi horrível. Ela simplesmente não movimentou o dia inteiro, acabou ficando enrolada por aqui. O diário dela ficou interessante, mas pelo intraday eu vou preferir ficar de fora, não gosto dessa condição, acho melhor a gente aguardar uma condição mais consistente para operar. O intraday dela foi horrível, tá, gente? Além da Hipermarcas, a gente tem a Cosan. A Cosan também pouca movimentação, não tem muito o que fazer com ela. A Embraer, também um dia de muita volatilidade, também não compensa. A Cielo, também um dia de muita volatilidade. Petrobras, teve um dia interessante a Petrobras. O problema dela foi que ela perdeu a mínima do dia anterior, que era aqui 19,89. Aí depois foi lá fazer máxima do dia. Aí voltou tudo, aqui nesse candle, já estopou. Aí fez nova máxima aqui neste candle. Aí voltou, estopou todo mundo. No final aqui ela veio mais uma vez. Rompeu, voltou no candle seguinte, deu sinal nos 15 minutos, estopou todo mundo de novo. Então assim, o movimento dela não foi nem um pouco consistente, né, gente? Ela movimentou, é verdade, fechou na máxima e tal. Mas eu prefiro não recomendar. A gente continua afastado aqui e ela não teve um movimento consistente no intraday, tá? A Vale hoje teve um dia de volume baixíssimo, tá horrível aqui nessa região. Enquanto ela não conseguir romper isso para cima ou para baixo, melhor a gente ficar de fora dela também, tá? Gerdau GGBR4 horrível dentro dessa enorme consolidação aqui. Perdão. A CSN ela está se aproximando aqui da mínima do ano, que era a região dos 7,58. Mas ela já se aproximou aqui pelo menos uma vez, duas vezes, três vezes e 4 com o pregão de hoje. Tá certo? Então, vamos aguardar ela vir testar esse 7,58 mesmo, tá, gente? A mínima do pregão de hoje aí é 7,63, então está muito perto. Então, podemos até recomendar, viu, Guerra, a CSN se perder esse 7,58, mas só abaixo do 7,58, ok? Ok. Bom, a Uzi Minas, dia muito difícil nela, o book dela estava muito complicado.
Quem pegou essa abertura aqui conseguiu um trade bom. Perdão. Depois disso, ela ficou enrolando aí durante boa parte do dia. Nós temos a Usiminas com um fundo aqui na região dos R$9. E apesar de tudo, o volume dela foi bom e o fechamento foi na mínima, né, Guerra? Então, não tem por que a gente não recomendar. Perdendo os 9,11 e alvo nos R$9, com certeza deve dar pelo menos para gerenciar, ok? Ok. Bom, a Gol deixou aqui um grande invertido, mas é só volatilidade nesse papel. E apesar do movimento que ela fez hoje, do grande invertido, tendo em vista o que a gente está vendo no mercado nos últimos dias, eu prefiro não recomendar, Guerra. O que você me diz? Tá muito volátil, né? Maravilha. Nossa querida OGX quase deixando de ser mico. De novo. A gente podia até recomendar ela, né, o Guerra. Se rompesse os R$2, ela pode ficar interessante. Com alvo aqui nessa região dos 2,33, né? O que você me diz? O volume tá muito legal nela, hein? Acho que dá pra comprar sim, Fabiano. Show de bola. Então coloca a compra no OGX rompendo os dois com alvo lá nos 2,33, beleza? Ok. A MMX, contrário, né? Essa dá até para colocar uma vendinha. Perdeu os R$2, mas está muito perto ainda, né? Se perder isso em 93, deve vir testar esse fundo aqui na região dos 1,72. Também dá para a gente pensar numa vendinha aí, né? Ok. Bom, a Braskem, horrível. O dia dela deu sinal de venda, fechou na máxima, muito complicado. Banco do Brasil. Pô, esse fechou na mínima, hein? O intraday dele é que foi complicadinho, né, Guilherme? Mas para amanhã a gente poderia pensar numa vendinha aí, perdendo 24,30, com alvo lá na região dos R$24, né? O que você me diz? Vale uma apostinha, né, Juliano? Tá muito volátil esse ativo também. O intraday dele tem sido bem ruim nesses últimos dias. Na verdade, o intraday da maior parte dos ativos tem sido assim, né? Tem sido dias bem complicados. Coloca uma vendinha nele, tá? Ok. Bom, Bradesco tá feio. Itaú também tá muito feio. Brasil Foods, muito enrolado lá em cima. A MRV, ela chegou a testar a região dos R$8. Fechou longe dos 8, não acho que vale a pena recomendar. Vamos ficar fora dela, muita volatilidade, tá? A PDG também fez mínima. O volume foi bom, mas não fechou na mínima. Não me agrada muito não, viu, Guerra? Acho melhor a gente ficar de fora. É muita volatilidade nesse papel também, tá? A Gafisa também muito consolidada nessa região. A Cirela também muito consolidada aqui nessa região. E a Rossi também muito volátil aqui nessa região, além de consolidada, é claro, tá? Nós temos aqui a LLL3 também trabalhando com muita volatilidade, também não vale a pena. A HGTX3 também trabalhando com muita volatilidade. Se eu não perder o costume, vamos dar uma olhadinha na Bisa, que teve uma queda forte no dia de hoje, 4,5% aí. A Bisa dá pra gente pensar uma vendinha nela, né? Apesar da consolidação, o dia foi de queda forte. O volume aumentou bem lá na sexta-feira, hoje foi consistente também. Perdendo 2,11 com alvo em 2,07, depois em R$2. O que você me diz, Guilherme?
Eu não gosto muito não, por causa do diário dela nessa região aí. Um dia para cima, um dia para baixo, muita sombra. Eu não gosto muito dela não, para falar a verdade. Mas você achou bonitinha hoje, né? Fechou na mínima, mas pô, sexta-feira fez máxima, rompeu a consolidação para cima, e hoje abre, sobe, depois faz mínima. Eu acho complicado, mas enfim, fechou na mínima. Vamos correr o risco. Beleza. Maravilha, coloca então lá. Ficou só venda, né? Tem alguma coisa para compra? Não. OGX. Complicado, com um dia de invertido desse, a gente não ter nada para compra e nenhum ativo. É no mínimo estranho, né? Vai ser um dia difícil amanhã, hein? Porque a maioria dos invertidos são ativos que estão em região de consolidação, estão no meio de um movimento estranho, né? Aí fica complicado. Bom, contrato de café. ICFU 13. Continua aqui nessa região de consolidação. Contrato de milho, CCM K13. Deixou um candle horrível aqui, bem no meio do movimento. Também não me agradou nem um pouco. O boi gordo continua muito enrolado aqui, também sem movimentação. O dólar também teve um dia de pouca movimentação. E o nosso mini índice, como vocês já viram, o nosso Ibov, tirando o volume que não é real, a gente teve aí muita dificuldade. E para amanhã fica bem no meio aqui dessa situação, né, gente? Rompendo essa máxima aqui, 55.660, tem alvo aqui na região de 56.435, tá? Eu aposto numa abertura mais ou menos dentro dessa região aqui, por volta de 55.500, 55.600, 55.700, alguma coisa nesse sentido. Pouca movimentação, pouco volume e muita indecisão. É isso que eu espero para amanhã, tá certo? Então é isso aí, vamos encerrando o nosso call de fechamento, nosso bate-papo de fechamento. E deixamos para vocês então essa interrogação do que vai ser o pregão de amanhã. A gente tem um invertido sinalizando um viés de alta e só temos recomendações de venda praticamente, exceção da OGX. Mas enfim, então amanhã deve ser um dia difícil, deve ser um dia complicado, perigoso, onde a gente com certeza vai ter que tomar muito cuidado na montagem das operações. Tá certo? Então, gente, muito obrigado por acompanharem a gente aqui. Guerra, muito obrigado também pelo auxílio nas análises. Luan, diga lá. Fabiano, Pode falar. no caso, eu estou uma pequena dúvida. Como que você diferencia essa questão do volume? Se o volume está bom, se o volume está ruim para aquele determinado papel? Ok, eu vou pedir pro Alessio explicar para você essa questão logo na sequência, tá, Luan? Só para a gente encerrar o nosso programa ao vivo aqui no auditório. E aí a gente já vai explicar essa questão para você logo depois, para a gente poder colocar a questão para você de qual volume é bom para cada papel, tá? Então, na verdade, tem a ver com uma média que a gente coloca lá. Eu vou te explicar pessoalmente daqui a alguns minutinhos, só encerrar o nosso programa aqui, para a gente poder fechar a gravação, tá certo? Fabiano? Gente, acho que o Darcio acabou de voltar. Darcio, já encerramos as análises aí, o Guerra já anotou tudo, tá? Já estou dando tchau pro pessoal. Gente, muito obrigado, um abraço a todos aí, um bom descanso. A gente se vê amanhã, pontualmente, lá no call de abertura, às 9h30 da manhã, tá? Então, um grande abraço e até lá.